Bom dia, boa tarde ou boa noite, amigos. Quero contar uma situação que vivi quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Hoje tenho 33, mas nunca consegui esquecer o que vi naquela época. Vou lhes dar um pouco de contexto para que entendam melhor. Naquele tempo, eu morava com minha avó materna e 2 tios. Minha mãe vivia em outra casa, pois o trabalho dela não permitia que cuidasse de mim. No dia do acontecimento, eu estava no quarto onde dormia com minha avó, brincando sobre a cama. Era perto do meio-dia. Minha avó e meu tio mais novo discutiam intensamente do lado de fora do quarto, quase na entrada. De repente, vi minha mãe chegar. Ela se deteve ao lado deles e me lançou um olhar de raiva, mas achei que era apenas por ter presenciado aquela discussão. Minha avó continuava reclamando com meu tio, e ele respondia de maneira rude, mas em nenhum momento notaram a presença da minha mãe, que os observava com expressão furiosa. Fiquei assustada, porque minha mãe sempre teve um temperamento muito forte e imaginei o problema que aquilo poderia causar. Os 3 saíram caminhando em direção à sala ou à cozinha, e eu deixei de ouvir a discussão. Esperei alguns minutos e decidi sair para cumprimentar minha mãe. Mas não a encontrei. Meu tio já havia saído de casa e minha avó estava na cozinha terminando o almoço. Perguntei a ela: "Vó, onde está a mamãe?" Ela me olhou surpresa e respondeu: "Como assim? Por que está perguntando por ela?" Expliquei que tinha visto minha mãe chegar no momento em que ela e meu tio discutiam e que ela ficou ali o tempo todo observando-os. Vale dizer que minha avó era muito religiosa e acreditava em almas, espíritos e outros assuntos do tipo. Na mesma hora, seu rosto se transformou em pura angústia. Ela exclamou: "Meu Deus, minha filha!" Saiu correndo para procurar um telefone na rua, já que em casa não tínhamos. Depois de um tempo, voltou mais calma e disse: "Minha filha, por que inventa essas coisas? Você me assustou, pensei que tivesse acontecido algo ruim com a sua mãe." Respondi que não era invenção, que eu realmente a tinha visto, e descrevi inclusive como ela estava vestida. Para não alongar demais o relato, minha avó nunca acreditou em mim. Achou que fosse apenas uma travessura de criança. Mas até hoje, já adulta, essa experiência somada a outras que vivi, me fez ter grande interesse pelo tema paranormal. E foi assim que descobri que existem duplos de nós, mas que nem todo mundo é capaz de vê-los. Essa é a minha história, e espero que tenham gostado. Depois lhes contarei outras experiências que vivi. Obrigada por ouvirem e principalmente por não julgarem. Atenciosamente, Alexandra. Tenho 55 anos. Vivi quase toda a minha vida no povoado de Água Benta. Às vezes gosto de me sentar do lado de fora de casa, à tarde, para ver os trabalhadores voltando do campo. Muitos são os mesmos de quando eu era jovem. Alguns se mudaram e outros já se foram desse mundo. O tempo passa, mas há coisas que parecem nunca mudar. Desde criança eu ouço falar de uma casa que fica no caminho das hortas. Todos a conhecem. É aquela com o telhado afundado e as paredes cheias de umidade. Muitos anos atrás, morava lá um casal de velhinhos. Quando eles morreram, ninguém mais quis viver ali. Com o tempo, o mato cresceu e cobriu quase tudo. Já mal dá para ver a entrada. A casa não tem vizinhos por perto, apenas o vai e vem das pessoas que trabalham no campo. Muita gente evita passar por lá, principalmente quando o sol está se pondo. Dizem que se ouvem barulhos no telhado e que algo se move entre as telhas. Outros afirmam ter visto uma coisa pequena, como uma criança, mas ninguém se aproxima para confirmar. A maioria prefere seguir de cabeça baixa, apressando o passo. Eu passo por aquele caminho toda semana
porque levo comida para uma amiga que mora mais adiante. Sempre que chego nesse trecho, sinto um arrepio. Não sei se é por causa do que dizem ou porque o lugar tem uma energia diferente. Com o tempo, ouvi muitos comentários. Alguns trabalhadores contaram coisas estranhas e todos coincidiam em dizer que o que se vê ali não é um animal. Dizem que se move rápido, mas nunca se deixa ver direito. Descrevem-no como pequeno, porém ágil. Sempre no telhado ou dentro da casa, entre as sombras. Outros juram ter ouvido risadas, como de uma criança brincando, embora o lugar esteja vazio há anos. A última vez que passei por lá foi há algumas semanas. Eu estava sozinha como sempre. Enquanto caminhava, tive aquela sensação de alguém te olhando. Não vi ninguém, apenas a casa diante de mim. Por um momento fiquei parada. Tive a impressão de que algo se movia lá dentro. O primeiro que me contou alguma coisa foi o seu Emílio. É um homem de quase 90 anos que passou a vida toda trabalhando no campo. Conheço ele desde menina. Sempre foi sério, calado e muito trabalhador. Ele me contou que uma tarde, voltando das hortas, decidiu cortar caminho pela trilha onde fica a casa velha. Caminhava devagar, com o chapéu na mão e o saco no ombro, quando algo o fez parar. Disse que sentiu um olhar sobre si. Não ouviu nada, mas teve aquela sensação estranha de estar sendo observado. Levantou os olhos e viu uma coisa pequena parada sobre o telhado. Era baixinha como uma criança, ele disse. Estava agachada, olhando na direção por onde eu vinha. Ele pensou que talvez fosse um garoto travesso ou alguém escondido, mas logo percebeu que a coisa não se movia, nem balançava. Parecia uma estátua, com a cabeça inclinada, observando-o fixamente. Emílio ficou um tempo parado, tentando entender o que era aquilo. Deu um passo à frente e a figura se abaixou um pouco mais, como se escondesse atrás da borda do telhado. Naquele momento ele sentiu os pelos do corpo se arrepiarem e tentou se convencer de que era imaginação. Andou alguns passos e olhou de novo. A figura agora estava mais perto da beirada, levantando o pescoço, olhando-o com a mesma imobilidade. Ele disse que não conseguia ver bem o rosto e que por um instante achou ver braços finos, como de criança, mas tortos. Emílio sentiu vontade de gritar, ou pelo menos fazer algo para quebrar aquele silêncio. Assim que abriu a boca, a coisa lhe respondeu. Era um som agudo, parecido com o grito de uma ave grande. Emílio não sabia o que fazer, então decidiu continuar andando, sem correr, com medo de que a coisa o seguisse. Avançou com o coração disparado, mal conseguindo respirar. Virou um pouco a cabeça e viu a figura descendo do telhado. Ela não pulou nem caiu, só deslizava pela parede devagar, como se não tivesse peso. O movimento era lento, mas constante. Emílio apertou o passo, olhando fixamente para o caminho. Sentiu que era seguido com o olhar, mas não ouviu passos. Apenas o som da própria respiração e do saco batendo em suas costas. Não olhou para trás, só seguiu até chegar à curva onde já não dava para ver a casa. Só então conseguiu respirar de novo. Naquela noite ele não dormiu coisa nenhuma. Levantou várias vezes para espiar pela janela, com a sensação de que algo estava lá fora. Quando me contou, tinha os olhos cheios de água. Disse que não acredita em fantasmas, mas que o que viu não era nem criança nem bicho. Havia algo no jeito como se movia, algo que não era natural. O segundo relato foi de 2 homens jovens, colegas das hortas. Conheço bem os 2. Às vezes me ajudam a carregar os sacos quando vou ao moedor. São rapazes tranquilos e muito trabalhadores. Me contaram que numa tarde, quando já se preparavam para ir embora, começou a chover forte e eles se abrigaram sob o alpendre daquela casa velha. A chuva batia nas telhas e parecia que o telhado fosse desabar. Encostaram-se à parede, tentando não se molhar, e esperaram a tempestade passar. Mas enquanto estavam ali,
ouviram um baque vindo de dentro. Soou como se algo pesado tivesse caído no chão. Pensaram que podiam ser velhos utensílios que os antigos donos deixaram ali. O som se repetiu, mais forte, como se alguém estivesse mexendo nas coisas. Um deles se aproximou da janela sem vidro e espiou. Nesse instante, um clarão iluminou tudo por um segundo. E foi então que viram. Entre as sombras, algo pequeno espiava de dentro. Disseram que tinha olhos brilhantes e fixos neles. Um dos rapazes sentiu o corpo travar. O outro, tentando fingir calma, disse que devia ser algum animal. Mas a figura tinha uma forma diferente. Parecia ter o corpo encurvado, braços finos e uma cabeça maior do que o normal. Cada vez que um relâmpago iluminava o interior, conseguiam ver melhor o contorno e juram que aqueles olhos não eram reflexo nem luz do céu. Eram próprios. Brilhavam com uma luz firme. Movendo a cabeça para cima e para baixo lentamente, um deles resolveu falar. Perguntou se havia alguém ali, pensando que talvez fosse uma criança perdida ou alguém buscando abrigo da chuva. Mas em vez de resposta, ouviram um rosnado vindo daquela mesma janela. O que estava mais perto deu um passo para trás, e antes que pudessem reagir, a coisa começou a sair. Primeiro os braços, depois a cabeça, arrastando-se devagar, como se tentasse atravessar o vão da janela. Disseram que não conseguiram ver o rosto por completo, apenas que os olhos continuavam olhando, sem piscar. Não esperaram para ver o resto e saíram correndo sob a chuva, tropeçando na lama e caindo várias vezes. Corriam sem olhar para trás, enquanto os relâmpagos iluminavam o caminho de vez em quando. Dizem que em meio ao barulho da tempestade, ainda ouviram uma risada alta. Era uma risada de criança, e parecia vir de todos os lados. Quando chegaram ao povoado, estavam encharcados e sem fôlego. Refugiaram-se no armazém de um amigo e contaram o que tinham visto. Ambos juraram que não estavam bêbados nem cansados e que viram bem, com os próprios olhos. O terceiro caso foi o de Rubem. É um homem de uns 30 anos que passa de bicicleta por ali todas as madrugadas para chegar ao pomar antes do amanhecer. Mora no bairro de trás, perto do canal, e sempre foi muito trabalhador. De vez em quando ele sempre me traz verduras de graça. É um amor de pessoa. Sai quando ainda está escuro, com uma lanterna amarrada no guidão e o saco de ferramentas nas costas. Uma noite, enquanto conversávamos na frente da venda, ele me contou o que aconteceu. Se tratando de pessoas, tudo estava em silêncio, só se ouviam as cigarras e o rangido da bicicleta. Avançava tranquilo, como sempre, até que sentiu que alguém vinha atrás dele. No começo pensou que fosse outro trabalhador. Muitos aproveitam essas horas para ir ao pomar e se adiantar ao sol. Não deu importância, mas logo começou a ouvir passadas pequenas e rápidas sobre o caminho. Eram passos de alguém correndo descalço sobre terra molhada. Rubem diminuiu o ritmo e olhou para trás, mas não viu nada, só escuridão. Cada vez que pedalava mais rápido, o som permanecia perto, como se o acompanhasse. Tudo era sombra. Numa das curvas conseguiu ver algo baixo se movendo na escuridão. Movia-se reto demais. Rápido demais. Tinha forma de pessoa, mas do tamanho de uma criança. Ia quase no mesmo ritmo que ele, correndo ao lado do caminho. Rubem tentou se convencer de que talvez fosse um cachorro ou sua própria sombra com a luz da lanterna. Mas não. Cada vez que olhava para trás, o reflexo dos olhos daquela coisa o encarava de volta. Numa parte em que o caminho descia, sentiu a bicicleta pender de lado. Conseguiu recuperar o equilíbrio, mas aquela sensação o fez tremer. Ele começou a pedalar com mais força, tentando se afastar do som. Mas os passos continuavam. Estavam mais próximos. Não eram regulares e soavam tortos, como se quem corria tropeçasse de propósito, mas nunca caísse. Cada curva o deixava mais nervoso.
Ele jurou que chegou um momento em que sentiu um peso nas costas. Não era forte, mas estava ali, como se algo tivesse pulado sobre ele. As mãos tremiam e os pés mal alcançavam os pedais. Numa curva longa, sentiu algo roçar em seu pescoço. Ele girou a cabeça e conseguiu ver uma sombra baixa correndo ao seu lado. A figura tinha os braços longos e se movia de um jeito estranho, inclinando-se para a frente como se arrastasse o corpo. Rubem não quis olhar mais. Se inclinou sobre o guidão e pedalou com todas as forças. Já não sentia o ar, nem o peso do saco, nem a dor nas pernas, apenas o medo o empurrando para a frente. Só parou quando chegou à entrada do pomar. Desceu da bicicleta, respirando com muita dificuldade. Disse que o silêncio era total. Quando olhou para o caminho, estava vazio e já não havia nada. Desde aquela madrugada, Rubem não passa mais sozinho por aquele trecho. Espera alguém para ir junto ou dar a volta pelo caminho mais longo. Diz que não se importa em perder tempo e que prefere isso a voltar a ouvir aqueles passos. A maioria dos que viram algo descrevem da mesma forma. Uma figura pequena, que às vezes aparece no telhado e outras entre as árvores do terreno. Alguns afirmam que ela ri, outros apenas sentem o olhar dela. Uma vez, e isso eu não conto para qualquer um, achei ter ouvido passos em cima do telhado quando estava passando ao meio-dia. Não olhei. Continuei andando sem virar, mas os passos me acompanharam por um trecho, bem acima da cabeça, até que por fim a casa ficou para trás. Há alguns anos, um dos meus primos, chamado Pedro, sofreu um acidente terrível com o caminhão dele. Estava na estrada quando acabou despencando no fundo de um barranco. As circunstâncias poderiam ter sido completamente normais, afinal, às vezes, caminhoneiros adormecem ao volante, ou o asfalto está molhado e acaba provocando um acidente. No entanto, a verdadeira razão pela qual o desastre aconteceu estava relacionada a algo muito mais sombrio e inesperado. Algo que ele só conseguiu confessar dias depois, quando saiu do coma induzido. Vou começar do princípio. Meu pai tem 2 irmãos, Salomão e Teodoro. Pedro era filho de Teodoro. Aos 15 anos, meu primo largou a escola e começou a andar de um lado para o outro, fazendo pequenos serviços. Levava recados, carregava lenha para as senhoras idosas que ainda cozinhavam no fogão a lenha e buscava água no poço para algumas pessoas. Assim viveu por 3 ou 4 anos, até que um homem que trabalhava como caminhoneiro o convidou para acompanhá-lo como ajudante. Pedro viu nisso uma oportunidade incrível, pois o trabalho consistia apenas em ir de copiloto e garantir que o motorista não dormisse durante o trajeto. Com o tempo, ele foi se ajustando às atividades, esforçando-se e observando atentamente a maneira como aquele homem dominava a estrada. Por volta dos 21 anos, quando o motorista percebeu que Pedro era de confiança, decidiu ensiná-lo a dirigir. Dia após dia, meu primo se dedicou para se tornar um só com o caminhão. Percebeu que aquela máquina exigia respeito e ele se curvou para oferecê-lo. No fim, como acontece com tudo que se faz com empenho, aprendeu a dominar o veículo. O homem o recomendou para algumas pessoas e Pedro conseguiu ficar empregado na mesma transportadora. A partir daí, começou a trabalhar de verdade. Sua renda melhorou e tudo parecia ir muito bem. Contudo, de repente ele pediu demissão e poucos dias depois apareceu com um caminhão que não pertencia a nenhuma transportadora da região. Quando lhe perguntaram sobre aquilo, respondeu que havia conhecido alguém do setor privado que lhe oferecera benefícios muito melhores. Segundo ele, foi uma oferta boa demais para recusar. Na família, todos soubemos que o homem que o ensinou a dirigir ficou furioso. Afinal, Pedro simplesmente abandonou o emprego sem aviso
e ainda por cima conseguiu algo melhor e sem convidá-lo. Não foi eu quem lhe ensinou tudo e o ajudou a entrar na empresa? Pedro estava prestes a responder, mas só conseguiu pensar em uma coisa: o antigo mestre estava com ciúmes. Riu na cara dele e disse que não era sua culpa ser jovem e ser o preferido dos empregadores. No fim, o homem percebeu que não adiantava discutir com alguém ingrato e foi embora. Meu primo passou o dia se gabando, contando a quem quisesse ouvir que encontrou uma oportunidade tão boa que despertava inveja em muita gente. Mas como uma fogueira que começa com força e logo se apaga, Pedro parou de falar no assunto. Era comum que não estivesse em casa, pois vivia transportando mercadorias por todo o país. Certa manhã, porém, ele apareceu com um veículo extraordinário, um caminhão com uma linda cabine azul que brilhava sob o sol. Não tinha arranhões nem amassados, e segundo os curiosos que se aproximaram para ver, até cheirava a novo. Logo se soube que o caminhão era dele, finalmente comprado com seu próprio dinheiro. Mesmo assim, contou que continuaria trabalhando para as mesmas pessoas que o haviam contratado. Mais uma vez as coisas pareciam correr bem. Pedro ganhava muito e ainda recebia comissões extras por usar o próprio caminhão. Assim seguiu até mais ou menos os 28 anos. Ia e vinha, ora simpático, ora grosseiro. Às vezes passava 3 a 5 dias fora. Em outras ocasiões, sumia por até 2 semanas. Até que numa manhã, uma viatura policial apareceu na rua. O carro foi direto para a casa dos meus tios e um oficial informou que o filho deles estava gravemente ferido no hospital. Os pais de Pedro saíram às pressas, seguidos pelo meu tio Salomão, e logo depois por meus pais e por mim. Quando chegamos, encontramos meus tios arrasados. Já sabiam que o filho havia sofrido um acidente e despencado vários metros da estrada abaixo. Ele ficou em estado crítico, o cérebro inchou e os médicos disseram que a única chance de sobrevivência era induzi-lo ao coma. Meus tios autorizaram, embora tivessem sido avisados de que talvez ele jamais despertasse. Pedro permaneceu inconsciente por 3 semanas. Depois, começou a mostrar sinais de atividade cerebral e nos dias seguintes mexeu os dedos. Aquilo foi interpretado como um sinal claro de que Deus lhe estava dando uma segunda chance. Durante todo o tempo, minha tia ficou ao lado dele, rezando e falando com o filho para que mantivesse a força e não perdesse a vontade de viver. Cerca de 28 dias depois, Pedro finalmente acordou. Quando abriu os olhos, estava desorientado, mas aos poucos as lembranças começaram a voltar, até que recuperou totalmente a consciência. Assim que ficou lúcido, desabou num choro desesperador, do tipo que parte o coração. Perdão, 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 repetia sem parar aos pais. Sua mãe o abraçou, segurou suas mãos e pediu que se acalmasse. Mas ele não conseguiu conter a culpa e começou a contar uma história horrível. Sem rodeios, confessou que havia sido abordado por pessoas ligadas ao tráfico. Elas iam roubar a carga do caminhão, mas num ato desesperado ele se ofereceu para trabalhar para eles. Os homens riram e Pedro achou que seria morto ali mesmo, mas acabaram aceitando. Disseram que se fizesse bem o trabalho, dinheiro nunca lhe faltaria. E para começar, lhe deram um maço grosso de notas. Esse dinheiro o cegou. A partir daí, passou a aceitar trabalhos que agora o enojavam. Com o tempo, transportou substâncias proibidas e algo que parecia vidro moído. Mas isso não era tudo. Às vezes também transportava pessoas juradas de morte, que devia entregar em fazendas isoladas. Lá essas pessoas certamente seriam usados para fins macabros, desde satisfazer desejos carnais até servir de diversão através da dor. Em uma dessas viagens, algumas dessas pessoas conseguiram escapar. No dia do acidente, enquanto dirigia, Pedro viu no meio da estrada algumas pessoas armadas apontando armas diretamente para ele.
Tentou seguir, mas colocaram algo no asfalto e ele perdeu o controle. Sem dúvida, devia ser alguém tentando se vingar pelo mal que havia causado. Ao ouvir tudo aquilo, meus tios choraram. Minha tia sugeriu que ele ficasse em silêncio e deixasse nossa cidade o quanto antes. Mas pela primeira vez em muito tempo, Pedro quis fazer o que era certo e contou tudo às autoridades. Infelizmente, foi levado para a delegacia e as autoridades se prepararam para tomar seu depoimento completo, com nomes e locais. Contudo, naquela mesma noite, durante uma briga que muito provavelmente foi armada, meu primo morreu. Não vou negar que, para quem soube dos detalhes, ficou claro que o calaram antes que ele pudesse abrir o bico. Meus tios enterraram o filho, entregaram o caminhão de cabine azul à polícia e se mudaram dali. Já faz mais de 15 anos que não temos notícias deles, mas esperamos de coração que tenham encontrado a paz. Eu tinha 17 anos e trabalhava como faz tudo em umas plantações de banana. Já faz quase 50 anos disso. Não era um trabalho fácil, mas naquela época a gente fazia o que fosse necessário para ganhar o suficiente para comer. O patrão me emprestava uma casinha de madeira para dormir. Ficava a uns 100 metros do rio. Do quintal era possível ver o curso da água, principalmente quando a lua caía sobre ela. Naquele ano choveu mais do que o normal. O rio transbordou várias vezes e levou cercas, galhos e até um burro que os vizinhos tinham. Havia noites em que o som da água se ouvia mais alto do que qualquer outra coisa. Em uma dessas noites eu estava sentado lá fora. Tinha um lampião de querosene pendurado ao lado da porta. Eu costumava ficar acordado até tarde, e não era desvelo por gosto, e sim por cuidado. A gente aprende a ouvir a água. Quando o rio traz pedra, o som fica mais grave. Quando traz só folha, soa leve. Essa diferença me mantinha com os sentidos atentos. O patrão mandou suspender o trabalho por alguns dias, mas eu fiquei na casinha. Precisava cuidar das ferramentas e verificar os animais que estavam no terreno. Uma dessas noites, enquanto eu limpava a entrada, vi algo ao fundo perto do curso do rio. Era um vulto escuro, como uma pessoa parada olhando para a água. Peguei o lampião que sempre ficava pendurado na porta e saí um pouco para ver melhor. A chama se mexia com o vento e iluminava apenas alguns passos à frente. Entre o barulho e a escuridão consegui distinguir uma mulher. Ela carregava algo nas costas. Estavam exatamente onde o terreno afundava em direção à correnteza. A criança parecia dormindo, com a cabeça apoiada no ombro dela. A mulher estava parada e não fazia nada. A corrente passava pelos pés dela e ela não se movia. Não ouvi choro. Não ouvi nada. Só o som do rio. Dei alguns passos para frente, mas estava puro barro e o lampião quase apagou. Senti a água entrando pelos sapatos e o ar frio bater no meu rosto. Dali eu não conseguia ver o rosto dela. Quis chegar mais perto, mas me deu medo. Havia algo estranho na forma como ela ficava tão parada, sem dizer nada. Nem sequer olhava para mim. Fiquei observando um tempo, mas continuei caminhando devagar. Quando cheguei perto o suficiente, pude ver a criança. A cabeça estava inclinada e sob a luz do lampião notei que a boca estava aberta. Aberta demais. Os lábios eram azulados. Não respirava. Não se movia. A cabeça pendia para o lado, apenas sustentada pelo tecido da pano sobre os ombros. Senti um arrepio que desceu da nuca até as pernas. Me inclinei um pouco para ver melhor, com a água chegando até meus tornozelos. Nesse momento ela estendeu a mão para mim. Fez isso devagar, com dificuldade, pois parecia não ter força. O braço tremia e a pele estava gelada, como se tivesse passado horas debaixo de chuva. Não senti carne, senti algo mais estranho.
Ela apertou meus dedos com força e, sem me soltar, apontou com a outra mão para o outro lado do rio. Eu não sabia o que ela queria dizer. Movia a cabeça levemente, mas o rosto não era visível. O cabelo e o xale cobriam completamente o rosto dela. Só dava para ver alguns fios escuros grudados pela água. Havia algo estranho na forma como ela respirava, se é que respirava. Parecia que o ar saía acompanhado de um gemido. Disse a ela que não dava para atravessar, que o rio estava muito cheio e que podia arrastá-los. Não sei se ela me ouviu, pois não reagiu, e continuava apontando para o outro lado. Puxei o braço para me soltar, mas ela me segurou ainda mais forte. Senti as unhas se cravarem na minha pele. Eram duras como farpas. O lampião quase caiu, mas consegui segurar o bendito. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Era um som longo, como algo que parecia vir de uma caixa de som. Não era voz de mulher. Quis falar outra vez, mas minha garganta não respondeu. Cada vez que eu tentava me soltar, o aperto dela ficava mais forte. Ela continuava apontando com o braço estendido. De repente, ela me puxou com uma força que eu não esperava. Me jogou para frente e o barro cedeu sob meus pés. Quando tentei me soltar, a água já estava na altura do meu umbigo. O coração batia como se fosse explodir dentro do peito. Tentei escapar, mas ela continuava me apertando com uma força impossível para uma mulher daquele tamanho. Não era coisa desse mundo. Pelo que me lembro, cada passo para trás que eu dava, ela dava 2 para frente, me arrastando cada vez mais para o centro do rio. A água subia rápido e já estava batendo no peito, me dando falta de ar pelo frio. De repente, o lampião apagou com um estalo e tudo ficou escuro. Nesse instante, senti ela caindo sobre mim. O corpo dela era pesado, mas se movia com uma rapidez impossível. Ela me empurrou para baixo com as 2 mãos, tentando me afogar. Os dedos se cravaram nos meus ombros e cheguei a sentir as unhas atravessarem a camisa. Ela empurrava com tanta força que o ar saiu de mim de uma vez. Tentei gritar, mas só engoli água e lama. Tudo virou ruído. Eu me debatia com o pouco de força que ainda tinha. Movia os braços e arranhava o ar, buscando algo que não existia. Sentia o peso do corpo dela sobre o meu. A corrente me arrastava rio abaixo, batendo meu corpo contra pedras no fundo. Cada impacto sacudia meus ossos. Eu não enxergava nada, só o brilho fraco de um relâmpago que apareceu quando consegui subir a cabeça. Por um segundo tudo se iluminou. Vi o rosto dela diante do meu e vi que ela não tinha olhos, apenas cavidades. A boca abria larga demais e de dentro saía um choro longo. Senti meu corpo entorpecer, pois minhas mãos não obedeciam mais. Tentei ir para cima, me afogava uma e outra vez, como se ela quisesse me levar junto. No meio do rio consegui soltar uma das mãos e empurrá-la. A corrente me virou e me jogou contra outra pedra. Nesse momento, sem saber como consegui me soltar, nadei às cegas, sem direção. A água me puxava, mas o instinto me empurrava para a margem. Eu não via nada, só escuridão. Ao meu lado eu ouvia o choro dela, colado ao meu ouvido, como se continuasse nadando ao meu lado. Quando saí, fiquei deitado no barro, tremendo de frio. Sentia o corpo rígido e o coração batendo tão forte que doía. Desde aquela noite nunca mais me aproximei do rio nem uma única vez. Quando chovia forte eu me trancava cedo. Não queria ouvir nada. Poucos dias depois as pessoas ficaram sabendo do que tinha acontecido comigo. Não sei como a notícia correu, mas todos comentavam. Alguns diziam que esses seres descem junto com a tempestade e que vêm com a corrente procurando almas que se aproximem demais. Outros garantiam que o que aconteceu comigo foi pura imaginação, que eu devia ter batido a cabeça ou ficado tonto com o frio. O rio pode enganar qualquer um quando está cheio. Queria acreditar totalmente nisso, mas também não riam do que eu dizia.
Houve quem afirmasse que aquela coisa quis me levar. Era uma alma d'água, uma mãe afogada que ainda procura o filho. Dizem que quando o rio cresce, ela caminha pela margem carregando o menino nas costas, esperando que alguém a ajude a atravessar. Mas dizem que se você fizer isso, ela te arrasta junto. A verdade é que não sei o que foi e nem quero saber. Só sei que o rio não é qualquer coisa. Ele tem vida, tem voz. Às vezes sussurra, às vezes ruge, mas está sempre à espreita. Eu tenho respeito por ele. Se você está gostando dos relatos, não deixe de se inscrever. Isso nos ajuda a fazer com que as histórias cheguem a mais pessoas. Agora continuamos. Isso aconteceu comigo em 2020, quando me mudei para os Estados Unidos. Eu tinha 25 anos na época, trabalhando para uma pequena empresa de logística. Meu trabalho era entregar peças automotivas entre cidades no meio oeste. Na maior parte do tempo era um trabalho fácil, com longas viagens, pagamento decente e ninguém pegando no meu pé. Mas esse emprego também é o motivo pelo qual eu nunca mais vou parar em um posto de descanso de rodovia depois de escurecer. Era meados de janeiro, com um frio congelante daquele tipo de noite em que até as luzes do painel parecem fortes demais. Eu estava indo para leste a partir de Des Moines, a caminho de entregar um pacote em Davenport. A viagem durava cerca de 3 horas e meia. Eu saí por volta das 20 horas e às 10h30 eu estava no meio do nada. Só o som dos pneus no asfalto e ocasionalmente algum caminhão passando na pista oposta. Por volta desse horário, comecei a ficar realmente sonolento. Meus olhos pesaram e eu me pegava desfocando. Vi uma placa indicando área de descanso a 1 quilômetro e decidi parar alguns minutos para esticar as pernas e pegar uma bebida na máquina. A parada parecia completamente deserta. Tinha alguns postes fracos, um pequeno prédio de tijolos com banheiros e umas 10 vagas de estacionamento. Só havia outro veículo. Uma van branca velha parada lá no final do estacionamento com as luzes apagadas. Estacionei sob um dos postes, tranquei o caminhão e entrei. O banheiro masculino tinha um leve cheiro de produto de limpeza e mofo. Lavei o rosto com água fria para despertar, e quando olhei no espelho, achei que ouvi a porta se abrir atrás de mim. Virei, mas não tinha ninguém. Fiquei parado um segundo, só ouvindo, mas só dava para escutar o zumbido do aquecedor. Achei que fosse o vento e terminei rápido. Quando saí, notei algo que me fez parar. Os faróis da van branca agora estavam acesos. O motor não estava ligado, mas as luzes estavam acesas. Eu não lembrava de ter ouvido o carro ligar. Na hora me deu uma sensação ruim e não sei porquê. Destravei o caminhão rápido, entrei e liguei o motor. Saí da vaga e fui em direção à saída. Quando fiz isso, os faróis da van se apagaram de novo. Lembro de ter pensado que talvez alguém estivesse dormindo lá e, sem querer, encostou nos faróis. Mas quando voltei para a rodovia, fiquei olhando pelo retrovisor. Por uns 5 minutos, nada aconteceu. Então, à distância atrás de mim, vi 2 pontinhos de luz se aproximando. Era a van. No começo eu não tinha certeza, mas conforme se aproximou, deu para ver que era a mesma van branca. Sem logo de empresa, sem janelas laterais, só uma van de carga suja. Ela me alcançou rápido e ficou colada no meu para-choque. Eu já estava a uns 120 por hora, mas a van se mantinha a centímetros da minha traseira. Depois ela mudou de pista, acelerou ao meu lado e igualou a velocidade. O motorista então abaixou o vidro pela metade. Eu mal conseguia ver o rosto dele,
talvez só uma sombra de um boné. Ele fez sinal para eu abaixar o meu também, mas eu não fiz. Ele continuava gesticulando e então apontou para a caçamba do meu caminhão, como se estivesse tentando me avisar que havia algo errado. Por um momento, eu hesitei. Talvez uma das cintas tivesse soltado ou algo tivesse caído, mas então eu notei algo que não fazia sentido. Não havia nada na caçamba. Ela estava completamente vazia. Foi quando eu percebi que ele não estava tentando me ajudar. Continuei dirigindo, fingindo que não via, mas ele começou a buzinar e a se aproximar da minha pista. Eu desviei um pouco para manter distância e ele acelerou, cortando minha frente. Por um segundo achei que ele fosse frear de propósito, mas então de repente ele jogou para o acostamento e parou completamente. Eu passei voando com o coração disparado. Fiquei na pista da esquerda, já quase a 140 por hora, só tentando me afastar. Poucos segundos depois olhei no retrovisor de novo. A van estava de volta na estrada. Ela me seguiu por mais 30 quilômetros. Às vezes ela sumia, desaparecia completamente e então reaparecia de repente bem atrás de mim. Decidi que precisava parar em algum lugar público e a próxima placa indicava um posto de caminhoneiro a 8 quilômetros. Peguei a saída, parei no pátio e estacionei bem embaixo de uma luz forte, perto das bombas de diesel. Havia alguns caminhões estacionados e pude ver alguns motoristas lá dentro pela janela da lanchonete ao lado. A van não entrou de imediato. Esperei uns 2 minutos e então ela entrou devagar pela rampa e para dentro do pátio. Saí do caminhão e fui direto para dentro da lanchonete. Assim que entrei, o sino da porta tocou e a mulher atrás do balcão olhou para mim. Ela devia ter uns 50 anos. Contei que uma van vinha me seguindo há meia hora e ela deve ter percebido o meu estado porque chamou um caminhoneiro que estava sentado no balcão. O cara se levantou. Era um cara imenso, com camisa de flanela e barba grisalha. Ele saiu comigo. No segundo em que colocamos o pé para fora, vimos a van parada no canto do estacionamento, apontada direto para o meu caminhão. O caminhoneiro soltou algo tipo: isso não é bom, e me mandou voltar para dentro. Ele foi andando direto até a van. Não ouvi o que ele disse, mas segundos depois, a van deu ré, virou bruscamente e saiu acelerando de volta para a rodovia. O caminhoneiro voltou balançando a cabeça. Disse que havia 2 caras lá dentro, os 2 de moletom com capuz, olhando fixo para frente, sem dizer uma palavra. Eu fiquei na lanchonete por quase 1 hora, até ter certeza de que eles tinham ido embora. Terminei o resto da viagem com os olhos grudados no retrovisor. Quando cheguei em Davenport, estacionei sob as luzes do hotel e verifiquei o caminhão. Estava tudo certo, mas havia 2 marcas de mão na tampa traseira, como se alguém tivesse tentado abrir com as mãos sujas. Eu larguei aquele emprego alguns meses depois. Hoje, sempre que viajo longas distâncias, abasteço antes de escurecer, levo comida e não paro a não ser que seja em um lugar movimentado. Faço isso porque eu sei, com toda certeza, que se eu tivesse abaixado o vidro ou parado quando eles mandaram, eu não estaria aqui contando essa história.